Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. No vídeo de hoje nós vamos falar como aprender, como entender escatologia de um modo fácil. Esse assunto ele assim desperta o interesse de muitas pessoas, graças a Deus e a vocês também. O canal aqui está crescendo, onde o assunto principal é falar de escatologia. Então, o que é escatologia? É o assunto, é a teologia do fim dos tempos, do fim do mundo, quando tudo vai se acabar. E aí engloba anticristo, arrebatamento, milênio, Nova Jerusalém, juízo final, tudo isso. Ou seja, temos muita coisa a se falar, mas por onde começar? Eu sei que tem inscritos aqui que estão craque no assunto, né? Mas por outro lado, há muitas pessoas que ainda não sabem nada, gosta do assunto, mas não sabe por onde começar. E muitas começam, vamos dizer assim, pelo estágio final, que é o livro do Apocalipse. Por que não começar pelo Apocalipse? É muito simples. Porque assim, este livro, chamado de Revelação, ele fala aquilo que a Bíblia inteira já diz, já revelava. Então a gente tem que começar pelo começo. Qual é o primeiro ponto para se aprender escatologia de forma fácil? A Bíblia toda, e não somente o Apocalipse. Ah, mas a Bíblia toda, será? Não seria só os profetas, maiores ou menores? Sim, lá é onde contém mais ensinamento de escatologia. Mas, por outro lado, Jesus também falou da sua vinda, dos sinais que iriam acompanhar, e seria como nos dias de Noé. Se é como nos dias de Noé, está lá no livro de Gênesis, está lá no começo. A criação nos informa, nos ajuda a entender o fim. O que Deus falou quando criou o mundo, quando criou a terra. Por exemplo, o mundo jamais será destruído por água. Ele já fez isso no dilúvio. Ele prometeu que não vai destruir a terra com água. Então, assim, uma certeza nós já temos. Com água que não vai ser. Então pode ser com fogo ou com outra coisa. Mas o começo, o livro de Gênesis, já nos mostra como que será o futuro. Além do que, Gênesis falam de práticas que aconteceram no passado e que vai voltar a acontecer no futuro. E está tudo caminhando para isso. Então, antes de eu continuar esse assunto, como é que faz então? Qual é o primeiro ponto? A Bíblia toda, você tem que ler. Tem gente que se orgulha, sabe, de ter lido a Bíblia 1, 2, 3 vezes de capa a capa. Claro, valeu, mas assim, isso é muito pouco, gente, muito pouco. Eu falo aqui sem ter medo de errar. Você precisa ler pelo menos umas 10 vezes, tá? Não 10 exato, pode ser 12, pode ser 15, mas você precisa ler bastante. E quando eu falo ler é meditar, para entender alguma coisa mais profundamente. Então, quando você lê de capa a capa, você vai chegar no Apocalipse e vai perceber que o que está falando lá já foi dito antes. E talvez de forma mais clara. Vou dar um exemplo simples aqui. A besta, a fera que Daniel viu que tinha 10 chifres e depois se levantou um outro chifre, um chifre pequeno que acabou depois se destacando, sendo o maior, o mais robusto entre eles. O Apocalipse fala disso também, de uma forma um pouco diferente. Então, assim, é muita coisa que tem nos profetas e em toda a Bíblia. Quando chega no Apocalipse, fica mais fácil de entender. Tá bom? Então, o primeiro ponto é Bíblia.
Segundo ponto para compreender melhor a escatologia é acompanhar este canal aqui, o canal Marcos Ribas, tá? Se inscrever, e é muito fácil se inscrever, não paga nada, você pode clicar na minha foto, tanto faz se você tiver pelo celular ou pelo computador, ativar o sininho na opção todas, tem a opção todas, personalizada e nunca, então na opção todas, acompanhar esse canal. Por quê? Eu tenho já uma certa experiência com a palavra, com a Bíblia, eu conheço e dou aula da teologia cristã, mas também conheço a teologia judaica, conheço vários judeus discípulos de Jesus ou não discípulos tradicionais, já conheci alguns ortodoxos, então eu tenho um pouco, ou talvez até uma certa experiência para passar para vocês. Eu quero dizer com isso que você tem que acompanhar todos os vídeos, tá? Um assunto liga ao outro. Como eu falei aqui no primeiro ponto, que é a Bíblia, é exatamente assim. Um assunto vai ligar com o outro. Eu já comecei a falar dos livros que o povo considera apócrifo, mas que a Bíblia recomenda. Por quê? Porque eu vou falar lá na frente o que eles trazem de escatologia para nós, de entendimento do fim dos tempos. Então um assunto vai puxar o outro. E aqui no canal, sim, eu falo alguns assuntos que não são de escatologia, mas sempre estou gravando vídeo e você deve comparar um assunto com o outro e você vai perceber que tudo vai levar para o fim dos tempos. Bom, um terceiro ponto que nós podemos colocar aqui para você compreender de forma fácil a escatologia: festas bíblicas, festas de Deus, que é o plano de Deus para a humanidade. Elas são divididas em dois grupos: a festa da primavera, que para a gente aqui é o outono, mas lá em Israel é primavera. Todas essas festas Jesus já cumpriu. 3 delas têm a ver com a Páscoa. Então todas Jesus já fez de maneira correta, ele foi o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. O pão e o vinho representam o seu corpo, o seu sacrifício, e ele ter ressuscitado no terceiro dia faz parte da última festa da Páscoa. Então assim, foi tremendo isso, porque ele já cumpriu, e 40 dias depois da Páscoa vem Pentecostes, a última festa bíblica que foi cumprida espiritualmente. Falei um pouco disso no vídeo passado. Ele derramou o Espírito Santo. Então, esta festa é o que nós vivemos espiritualmente hoje. Tempo de derramar do Espírito Santo, tempo de pregar o Evangelho a todas as nações. No último vídeo, alguns inscritos me questionaram isso de forma respeitosa, como sempre, mas é assim, falta um pouquinho ainda. Tem alguns países, alguns povos que ainda não receberam a palavra. Daí virá o fim. Então, espiritualmente, cumpriu-se as festas de primavera, mas agora vem as festas de outono em Israel. Repetindo, aqui no Brasil, aí inverte, é primavera. E elas vão acontecer agora nesse período, finalzinho de setembro deste ano, 2019. Aí, outubro, nós vamos ter as 2 últimas finais. Faltam 3 festas que Jesus ainda não cumpriu. Por quê? Porque elas estão reservadas para o fim. Lembre-se que Jesus disse que a figueira tem que estar pronta. Quando ela estiver pronta, isso ele está se referindo à cidade de Jerusalém como capital de Israel. Quando ela estiver pronta, aí vem o verão. E o verão é o período
dos sinais da grande tribulação, das catástrofes. E aí no inverno, ou melhor, desculpa, depois do verão vem o outono. E aí no outono vem estas 3 festas finais, tá? Espiritualmente assim. Então a próxima é a festa das trombetas. As datas eu vou colocar na aba comunidade e nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inclusive, se você está próximo à Grande São Paulo, você poderia participar com a gente, né? Se você estiver longe, mas tiver condições de vir de avião para cá, ficar num hotel de repente, você também pode participar com a gente. Se não puder, eu vou ensinar nos próximos vídeos, nas próximas lives, como fazer essa festa. É a festa da vinda do Senhor, do arrebatamento, da sua vinda à terra. É maravilhosa. E essa expressão, ninguém sabe o dia e a hora, é dessa festa. Quando Jesus falou, ele não estava dizendo, é que nós, né, somos ocidentais, brasileiros, não conhecemos a cultura das festas. Ele não estava falando que ninguém sabe, nem o filho sabe. Isso é uma expressão da festa. Eu já falei em outros vídeos, mas vou falar tudo de novo, até todo mundo compreender bem. Bom, e de uma maneira resumida aqui para esse vídeo, 10 dias após a festa das trombetas, vem o dia da expiação, o dia do perdão. Esses 10 dias espiritualmente se equivalem aos 1000 anos do reinado de Jesus na terra. Aí nós passamos pelo juízo final. O dia da expiação é o juízo final. E quando eu falar do dia da expiação, eu vou falar do livro da vida. E você vai ficar surpreso com o que eu vou te dizer. É muito interessante. Não vou falar aqui hoje, tá? Mas daqui a alguns dias, quando chegarmos no dia da expiação. Ali é o juízo final, é a purificação de todo mundo. E logo no juízo final, a morte vai ser vencida, Satanás lançado no lago de fogo, as pessoas que não serviram ao Senhor, que se levantaram contra Israel, também serão condenadas ao lago de fogo. E o lago de fogo está no Antigo Testamento também, não é só no Apocalipse. Com esse nome é só no Apocalipse, mas ele está no Antigo Testamento, nos profetas. Eu posso te garantir isso. Bom, e após isso vem a purificação, novos céus e nova terra, e aí vem a última festa, que é a festa dos tabernáculos. Aí vem a Nova Jerusalém. Então assim, fique atento aos próximos vídeos, porque eu vou explicar minuciosamente e aí você vai entender a escatologia bem. Muita gente confunde, sabe, o milênio com a Nova Jerusalém. O pessoal está achando que no milênio vai vir a nova cidade, a gente já vai morar, o templo vai descer do céu. São duas coisas diferentes. Na Nova Jerusalém é a cidade que desce do céu, nela não haverá templo, mas no milênio vai ter. Jesus vai reinar do templo. Um ótimo vídeo que eu fiz. Bom, são muitas informações que eu vou fazendo aqui nesses dias, tá? E repito, as datas estarão nas redes sociais e na aba comunidade. O quarto ponto que eu quero colocar, hoje não é vídeo estudo, mas é mais um bate-papo. Tá muito corrido para mim esses dias, mas vou parar para continuar me dedicando a fazer bons vídeos para você. O quarto ponto é ficar atento às notícias, não da Coreia do Norte. Em termos de escatologia eu estou dizendo, tá pessoal? Porque a Coreia do Norte não está na Bíblia. Mas olha só, esses dias a petrolífera da Arábia Saudita foi bombardeada e parece que foi o Irã.
O Irã está na Bíblia? Está, com toda certeza. A Arábia, ela também está na Bíblia. Então isso nos interessa. Islã brigando contra Islã. E isso nos mostra algo que vai acontecer, sem dúvida. Enfim, então fique atento a isso, tá? No livro dos profetas menores, principalmente, fala muito dessas guerras. Mas é óbvio, não devemos ficar de cabelos em pés. Acho que é isso que fala, né? Mas sim estar atento com o que está acontecendo. Sempre olhando para o Oriente Próximo ou o Oriente Médio. Sempre é lá que vem a encrenca. Então tá aí, pessoal, era esse o bate-papo que eu queria ter com vocês. Se você seguir a primeira instrução, que é ficar bom na palavra, você vai ter condições de estudar o que eu estou falando, ver se eu estou falando certo ou errado. E isso vale para os outros canais também que falam sobre esse assunto. Eu estou aqui para ajudar o máximo que eu puder, eu procuro responder a todos e interagir, né? Porque eu sei que é um assunto maravilhoso e muita gente tem dificuldade. Nós vemos aquela passagem bíblica que Filipe, ele batiza nas águas o servo da rainha, o etíope, mas antes ele fala para Filipe, como que eu vou entender a escritura se não tem quem me explique? Então hoje aqui no YouTube eu sou como Filipe, eu estou aqui para ajudar aqueles que precisam entender a palavra. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, continue acompanhando o canal. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.